paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma lição, desta vez a lição de número 2, que será ministrada no dia 12 de outubro de 2025. Seguimos nesse trimestre falando sobre o livro de Jeremias e eu creio que será uma bênção para as nossas vidas, assim como todas as lições, não é? E hoje eu, a professora Rose e o pastor Geraldo iremos comentar essa lição. E antes de mais nada, iremos iniciar com uma oração. Vou pedir para o pastor Geraldo orar. Maravilhoso, eterno Pai, nós louvamos e damos graça por mais essa oportunidade que nos deste de estarmos para expor a tua santa e bendita palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, nos capacitando para que possamos ter um bom aproveitamento também dos nossos alunos, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ler essas primeiras partes? Texto principal, resumo, enfim. Posso sim. A paz do Senhor, irmãos. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Texto principal. O resumo da lição: Jeremias chama Judá ao arrependimento e alerta sobre a disciplina que receberia como fruto da desobediência e afastamento de Deus. E os nossos 3 objetivos são: apresentar a palavra profética enviada a Judá por intermédio de Jeremias, explicar a dura advertência divina a Judá e destacar o chamado ao arrependimento anunciado por Jeremias. Amém. O nosso texto, o título da lição, né, é a mensagem de Jeremias para Judá. Nós vamos observar que essa mensagem ela se baseou principalmente no arrependimento, juízo, misericórdia e amor. Deus, através de Jeremias, Deus quer trazer de volta o seu povo para si. Nós vamos ver no decorrer da lição que esse povo tinha se afastado. E aí, a partir das mensagens de Jeremias, Deus quer trazer esse povo de volta. Então, essas mensagens serão cheias de amor, de misericórdia, mas também Jeremias faz um clamor ao arrependimento, como fala na nossa introdução, que nesta lição faremos uma análise do foco principal da profecia de Jeremias, que no caso é o arrependimento. Então, veremos muito isso no livro de Jeremias. E nosso primeiro ponto que fala a palavra profética enviada a Judá. Nós já vimos na lição anterior o significado, alguma coisa sobre o que significa o profeta, né? O termo profeta, qual era a função do profeta. Nessa lição, o comentarista traz de uma forma mais clara. Ele fala que o termo profeta, é a junção de 2 palavras, tanto do hebraico como do grego. E conjuntamente, elas se referem à pessoa que recebia a autorização para fazer em nome e em lugar de Deus. E é uma descrição muito difícil, não é? Porque essa pessoa que recebia essa função, ela não faria algo no nome do seu pai, no nome da sua mãe, no nome de um amigo e nem mesmo no seu próprio nome. Ela faria aquilo no nome de Deus. E isso é muito difícil. Por quê? Porque Deus ele é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. E se um profeta falasse algo que não tinha sido mandado por Deus, ele ia ter que dar conta disso para o próprio Deus, não é? Porque uma coisa é alguém chegar e falar que, o meu amigo falou isso, estou falando do nome dele. Talvez o amigo não possa fazer muita coisa, né? Chamar a atenção dessa pessoa, mas nós estamos falando de Deus. O profeta falava em nome e no lugar de Deus. Era uma função, então nós vemos que muito difícil, né, pastor Geraldo? Muita responsabilidade, né? Peso muito grande, precisa ter coragem. Precisa ter certeza do seu chamado, né? Convicção do chamado e do que iria falar, né? Iria falar, né? Porque é muita responsabilidade. Aqui ele continua falando que o ofício profético, ele inicia o profeta, né, como ofício, com Samuel, inicia com Samuel e finaliza
com João Batista. E o muito importante isso daqui que a gente precisa apresentar na sala, que ele fala que o ofício profético se deu até João Batista, cuja missão principal foi a de realizar a transição deste período para o inaugurado por Cristo. Por que realizar essa transição? O que o comentarista quer dizer com isso? Porque nós sabemos que com a vinda de Jesus à Terra, inicia-se uma nova dispensação. Nessa dispensação, a forma de Deus falar, de Deus interagir com o povo, ela é diferenciada, ela é diferente. O escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 1, versículo 1 também, que havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós hoje Ele fala pelo Filho. Daí a gente já vê uma diferença, né, Rose? Sim. Porque antigamente Deus falava como nós estamos estudando aqui a vida de Jeremias. Ele usava os profetas, Deus dava uma mensagem para o profeta, né? Nós vimos na lição anterior que o profeta era o porta-voz de Deus. Então Deus dava uma mensagem para o profeta e o profeta entregava ao povo. Hoje não é mais necessário isso, não é dessa forma que Deus faz. Hoje Ele nos fala através do seu Filho e através da sua palavra, porque Jesus é o verbo vivo, é a palavra viva, não é? Então, é importante a gente colocar isso dentro da classe, explicar por que dessa transição, o que é essa transição. Então, na dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos agora, não há mais o ofício de profeta. Deus pode usar ainda alguém em profecia? Sim, pode. Mas agora a profecia, existe a profecia, a palavra que é a profecia, como nós já falamos, e também existe o dom de profecia. Não é isso, Geraldo? Sim, grato pelo Espírito, né, esse dom. E aí não é mais um ofício, né? O ofício era dado restritamente a uma pessoa. Sim. Né? E como ponto disso aqui, né? É como um chamado específico particular. Né? Então hoje não. Hoje o dom, todos podem ser usados por Deus no dom de profecia. Então, isso é importante, professor, colocar isso em sala de aula, deixar isso bem claro para os nossos alunos. Né? Acho que nesse primeiro ponto, é só destacar essas partes aqui, e nós partimos para o segundo subtópico, que fala a natureza profética da mensagem de Jeremias. Rose. Só uma observação, mas aí dentro desse raciocínio que a Bíblia nos passa, né? Não é viável hoje alguém dizer eu sou profeta de Deus, sim, né? Porque não é um ofício. Ele pode ser usado por Deus. Agora dizer eu sou profeta não é viável. Sim, e é por isso é necessário tomar muito cuidado, né? Porque hoje muitas pessoas se intitulam como profetas e o pior, existem outras pessoas que vão atrás desse profeta, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Acabam idolatrando, né? Sem autorização, como o comentarista colocou, que é alguém que recebia autorização para falar em lugar de Deus. Sim. Então pessoas estão aí falando sem autorização nenhuma e Deus não tem compromisso com isso. É isso mesmo. No ponto 2, quando a gente já vai falar aí sobre a natureza profética, né? E vocês falaram já bastante, muito bem aí sobre a profecia, sobre o ofício, né? Quando começou, quando terminou, né? A gente vê Jeremias, ele é de uma linhagem sacerdotal, era para ele ser sacerdote, né? Ele ia fazer o caminho contrário ao que ele está fazendo agora. O que o sacerdote fazia, ele pegava tudo e direcionava a Deus. Agora Deus chama ele para fazer o caminho inverso. O profeta, nesse caso aqui, ele fazia o caminho de Deus para o homem, né? E a natureza profética na vida de Jeremias, ela é muito clara. Em todo o livro de Jeremias, do início ao fim, nós vemos assim diz o Senhor. E o Senhor fala desta forma, né? A gente tem aí
lá no finalzinho já, que a mensagem deve atender aos interesses de Deus e não do profeta. Então Jeremias fazia isso muito bem. E Jeremias ouvia a voz de Deus, né? Vocês já falaram que ele sabia o tamanho da responsabilidade que ele tinha, ele não aceita a princípio, mas no coração do profeta, né? Jeremias não teve muito livre-arbítrio não, né? Ele foi escolhido, ele foi tocado por Deus, e em momento nenhum Deus dá a opção dele não escolher. Ele só fala, vai, porque eu sou contigo, eu falarei através de você, né? E o que acontece? Ele deixa a cidade dele, que é Anatote, e ele vai para Jerusalém para proclamar essa mensagem divina. A mensagem, ela não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem dura, é uma mensagem muito séria, né? E o povo não dá ouvidos. Assim como a gente vê do início ao fim, o povo sempre criticando Jeremias, mas Deus fala sobre fidelidade, Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre todas as falas de Jeremias com relação a quaisquer assuntos relacionados a pecado, a idolatria, a apostasia, né, que era o que o povo estava cometendo. Deus dá oportunidade para esse povo se arrepender, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim que o povo não se arrepende, Deus entra com providência, porque uma profecia, ela é falada, mas a gente precisa orar e aguardar o cumprimento dela, né? Se for de Deus, vai se realizar. E nesse caso aqui, ela se realizou, né? Era uma natureza profética muito evidente na vida de Jeremias, né? Sim. Essa é a principal prova, né, de que o profeta era realmente verdadeiro, né? Sim. Era o cumprimento da profecia. Cumprimento da profecia. E importante aqui também nesse ponto, Rose, que o comentarista fala que uma profecia vinda de Deus jamais vai contradizer a sua natureza e a sua lei. Sim. Não é? Por isso que em cima ele fala que ele reafirma a sua fidelidade, o seu compromisso com a santidade, com a verdade. Então jamais Deus vai mandar alguém falar alguma coisa que não está de acordo com a sua natureza, não é? Então, daí a gente já pode prestar atenção e ficar esperto, como dizem, né? Quando a gente ouve, né? Ou alguém diz que, eu tenho uma profecia para você, não é? Sim. Então, essa profecia, ela jamais vai contradizer a sua natureza e a sua lei. Bom, o nosso terceiro subtópico fala sobre que Judá era o alvo de Deus, né? Deus, naquele momento, ele estava tratando principalmente com Judá, lembrando, né, que daqui da questão da divisão dos reinos. E o pastor Geraldo vai comentar esse ponto. Então, antes de comentar esse ponto, o finalzinho desse ponto que o irmão Rose comentou é muito importante. Assim, a mensagem deve atender aos interesses de Deus e não do profeta. Sim. Aí vem o cumprimento, né? Se é interesse de Deus, vai cumprir. Se não, é o que nós vemos, infelizmente, às vezes é interesse do profeta se autopromover, né? Então ele tem aquele interesse. E às vezes o homem de Deus, quando fala alguma coisa, depois é que ele se cumpre, ele nem sabe qual o cumprimento, porque às vezes passa tempo, né? Agora, quem está interessado quer sempre saber. Agora, Deus não, é do interesse de Deus. O terceiro ponto fala Judá, o alvo de Deus. Isso fala do propósito da profecia, do objetivo da profecia. Tem um alvo, tem um foco. E o alvo era Judá. Por que o alvo foi Judá? De levantar Jeremias com uma mensagem tão dura, né? E tão indesejável pelos homens, né? Ninguém queria ouvir aquilo, porque nessa divisão do reino, né, como diz o comentarista aqui, Judá, ela foi marcada por alguns reis
que honraram a Deus, fizeram a vontade de Deus, levou o povo a Deus, administrou na vontade de Deus, mas porém veio outros governos e depois trouxeram para Judá os ídolos e o povo seguiu após os ídolos, mas antes disso também nós vemos que os reinos, eles guerreavam entre si. E isso, infelizmente, né, eles eram irmãos, era um povo só, né? Judá, os dois reinos do sul e do norte, era um povo só, era o povo de Israel, eram os hebreus. Porém, houve essa divisão das tribos, né? E nessa divisão eles começaram a guerrear entre si e depois ele entrou a idolatria, o culto a outros deuses. E aí, por isso, o alvo de Deus contra eles, né, para eles, sim, ao longo da história de Judá, foi marcada por alguns que não honraram a Deus, outros que não. Jeremias nasceu durante o reinado de Manassés, que morreu quando o profeta tinha cerca de 10 anos de idade e recebeu o seu chamado durante o governo de Josias, que morreu em 609 a.C. Jeremias se dirigiu a este reino advertindo sobre a queda, fato que ocorreu em 566. Então, veio esta queda, eles caíram, perderam até aquele título de ser um reino, passou a ser simplesmente uma província. Então nós vemos que quando entra a desobediência, a idolatria, o alvo é só cair, né? Só cair, vão perdendo os seus valores. Então o alvo de Deus era ajudar para chamar eles ao arrependimento, não à condenação. Nós vamos nos pontos mais na frente falar do arrependimento. Então o alvo sempre de Deus, da profecia, ainda que a mensagem seja dura, seja pesada, mas é para trazer o povo de volta a ele, para perto dele, não para levar à queda, né? É como a disciplina, até mesmo nossos filhos, né? Alguém pensa que quando tem a disciplina é como um castigo, não, é para chamar propósito de Deus, para poder levantar. Então o alvo de Deus, quando fala a alguém, é para chamar ele para perto. Então o alvo aqui de Deus levantar Jeremias, o alvo era Judá. Então a profecia, ela tem um endereço específico, né? Ela tem um endereço específico. Às vezes nós temos até algumas mensagens hoje que alguém fala, mas não tem um alvo, não tem um alvo específico. Ele sai como, atirando como uma metralhadora em quem pegar, né? Em quem der certo. O mais interessante é que ele começa o texto falando assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Não era qualquer falar, era clamor. Deus quer trabalhar na vida deles e quer que eles entendam que o arrependimento é a melhor saída. É o Deus misericordioso falando aqui, né? É que nem a senhora falou, mas não é uma punição só por punir. Não, ele queria ver um resultado, né? E aí ele fala assim, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da sua mocidade e do amor do teu noivado. Eles traíram a Deus. Deus considerava Judá como uma noiva. Então, é um clamor mesmo. Deus está preocupado com eles, né? E Jeremias vem lançando palavras muito duras da parte de Deus. Uma palavra que eu achei aqui bastante dura está no versículo 4. Não, no versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim. Olha Deus falando seriamente com eles. Indo após a vaidade e tornando-se leviano. Que injustiça foi essa que eu fiz para que vocês se afastassem de mim? Olha como Deus fala com eles, né? É misericordioso esse Deus. Ele quer mesmo um resultado positivo, mas o povo não dá ouvido. Isso é muito sério. E infelizmente essa história se repete hoje na vida de muitos cristãos, né? Muito. Deus fala, mas as pessoas, né, não atendem. E por eles não atender, eles pensam que Deus é que esqueceu deles. Uhum. Né?
Deus esqueceu deles, então eles se afastam e procuram outros deuses. É difícil, né? O nosso segundo ponto... Você quer falar mais uma coisa? Não, pode sim. Nosso segundo ponto, quando fala a dura advertência divina. Fala um pouquinho disso aqui que a gente está falando nesse momento, porque eu achei uma coisa importante aqui nessa parte da ira de Deus. O começo do texto fala assim: desde que foi chamado por Deus, Jeremias esteve ciente de que, se por um lado a sua mensagem seria de esperança, por outro ela seria de advertência e de exortação a um povo que havia escolhido afastar-se de Deus. É o que nós estamos falando aqui. Sim. Não é? O povo, ele havia escolhido, foi uma questão de escolha. E hoje é a mesma coisa. Na nossa vida, nós lidamos com escolhas diariamente. Diariamente e praticamente o dia todo. Você escolhe levantar pela manhã ou não. Você prefere ficar na sua cama. Você escolhe ir para o trabalho. Você escolhe ir para a escola. Tudo é uma questão de escolha. E aqui o povo tomou eles tiveram uma escolha muito difícil, que eles decidiram se afastar de Deus. Mas era uma questão de escolha. E hoje, da mesma forma, muitas vezes as pessoas querem colocar a culpa, porque nas dificuldades, muitas vezes, né, eu não quero mais ir para a igreja porque as lutas são grandes, ou então coloca a culpa em alguém, às vezes coloca a culpa na própria igreja, mas na verdade tudo é uma escolha. Eu escolho ficar com Deus, eu escolho servir a Deus, é uma questão de escolha, não é? Como tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Esse povo escolheu afastar-se de Deus. E nós vamos ver, estamos vendo já e vamos ver mais, que isso teve consequências muito difíceis para eles. Da mesma coisa para nós. Outra coisa importante aqui que fala, o ministério de Jeremias revela a reação de Deus à forma com que o seu povo o tratava naqueles dias. Tem uma frase que dizem que toda ação tem uma reação. E isso não é diferente em relação a Deus, não é? A Bíblia diz que, assim, chegai-vos a Deus, né? Se nós tomarmos uma ação de chegar a Deus, qual é a reação que Deus vai ter? Ele se chegará a nós. Então, toda ação realmente tem uma reação e isso não é diferente de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, olha o que o Senhor falou para o rei Asa. O capítulo 15, versículo 2. Ele fala: saiu o profeta, um profeta, saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Qual é a ação do povo? Era de estar com Deus. A reação de Deus era de permanecer com o povo, não é? Se o buscardes, se a gente tomar essa ação, ter essa ação de buscar, vai encontrá-lo. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vai ter a reação de deixar o povo, de nos deixar. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque isso aqui é uma grande verdade. A reação de Deus, a forma com que o seu povo tratava naqueles dias, motivou o motivo que acendeu a sua ira. Porque essa ira de Deus, ela foi acendida. Por quê? Por causa da sua santidade. O povo se voltou para o pecado, o povo se apostatou. Então a ira de Deus se acendeu. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é justo. E Ele não vai contra a sua santidade, contra a sua justiça. Então teve um motivo dessa ira se acender e Ele corrigir o povo. Porque o povo se afastou, o povo estava vivendo um período de apostasia. E a mesma coisa hoje, nós temos que deixar isso muito claro na nossa sala. Muitos jovens, às vezes, têm essa escolha errada de se afastar do Senhor. Aí as coisas começam muitas vezes a dar errado, né? Aí depois, mas por quê? Tudo tem uma reação, não é? O Senhor, Ele promete estar conosco, mas se nós estivermos com Ele, então a gente precisa pensar nisso. E outra coisa importante aqui que ele fala, que a intenção de Deus com a mensagem de juízo não era amedrontar o seu povo e nem tampouco castigá-lo, mas sim advertir do erro.
Deus, essa mensagem que veio através de Jeremias, chegou em um momento que Deus já estava há muito tempo lidando com o povo. Através de outros profetas, de outras situações, Deus já estava querendo que o povo viesse ao arrependimento. Porque Deus é longânimo também. Ele vai tentando de todas as formas trazer o seu povo de volta para si. Quando Jeremias vem com essa mensagem, né, uma mensagem um pouco dura, apesar de ser falada com amor, mas era uma mensagem sim de juízo, que se o povo não se arrependesse, eles seriam levados cativos, é porque Deus já tinha tentado de todas as formas fazer com que o povo voltasse ao arrependimento, mas o povo não estava ouvindo. Pela santidade de Deus, pela justiça de Deus, Deus não podia tolerar mais aquela atitude do povo. Então, ele vem com essa mensagem de juízo para o povo. Vocês querem comentar alguma coisa aqui nesse ponto? Tá. Só observando aqui, nesse ponto, irmã Edna, que o comentarista colocou que ele prometeu tratá-los segundo as suas obras. Veja que é diferente de quando há um reconhecimento dos nossos erros e a gente entra na misericórdia de Deus. No Salmo número 103, o versículo número 10, assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então, aqui, o Salmo diz que Deus tratou com misericórdia, não tratou segundo as nossas obras, vamos dizer assim, aquilo que nós fazemos. Porque houve um arrependimento, ele tratou com misericórdia. Agora, aqui não, como não houve, Deus não tratou com a sua misericórdia, tratou segundo as suas obras, que eram más. Aí onde, lá no futuro, veio o castigo, que eles foram entregues, né? Exatamente. Bom, então seguindo aqui, uma palavra de condenação. Rose. Difícil, né? Uma palavra de condenação, muito, né? E é dura a palavra que Jeremias fala. Ele usa termos muito sérios, né? A mensagem transmitida por Jeremias causa em Jeremias uma angústia, um sentimento que o comentarista fala que é o sentimento do próprio Deus. E lendo o capítulo 3, do versículo 1 ao 3, a gente fica pensando como é que o povo caiu nessa decadência. Deus é muito duro com eles aqui. Tem uma parte que fala assim, porque um homem, ele tem uma esposa e ele despede-se da esposa e a esposa arruma outro homem. Porventura esse homem vai querer a esposa de novo? E aí ele vai perguntando, né? Aí ele fala assim, ora pois, tu fornicaste com tantos amantes, ainda assim torna para mim, diz o Senhor. É lógico, toda essa mensagem, ela é uma mensagem figurativa, né? Ela essa amante é Judá, e ela deixou o seu amado e sai a fornicar com vários outros atrativos que não é o Deus que eles conhecem, o Deus de Jacó, como ele cita no capítulo 2. E aí, Deus ainda vai sendo mais duro. Tem outra pergunta aqui, tem outra coisa aqui no 3, 3:3. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a cara de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Olha que palavras duras. Isso ele estava falando com o povo de Deus. Aquele povo que amava, que ele cita, que amava ele no deserto, na mocidade, que caminhou com ele na mocidade. Então essa palavra de condenação, né? Ele vem e fala, ele denuncia o problema, né? Ele faz a forte acusação, como diz o comentarista, como uma esposa infiel que traiu o seu Deus. E aí mostra que ele castigaria Judá por conta disso. Então é uma mensagem de acusação muito forte, né? E Jeremias tem que alertar o povo disso, né? Mas a palavra de Deus diz que Jeremias alerta, mas alerta com um sentimento muito... É uma angústia muito grande que ele sente. Sim. E é muito difícil essa questão desse exemplo que você colocou dessa esposa, né? Porque
era o que Israel, que Judá estava fazendo. Sim. Nós vamos falar mais, acho que na próxima lição, mas no capítulo 7 de Jeremias, o versículo 18, ele fala de um ídolo que era na figura de uma mulher chamada Rainha dos Céus. E eles ofereciam sacrifícios para essa. Olha só, um povo que foi escolhido por Deus, que foi tirado do Egito, que conheceu o Deus verdadeiro, tantos milagres, tantas coisas. Agora eles estão oferecendo sacrifícios para outros ídolos. Sim. Não é? Então tudo aquilo que Deus tinha falado, que não queria, que não aceitava, agora o povo estava fazendo. Por isso que a mensagem é dura em algum momento. Mas só que aí a gente já vê o amor de Deus, porque mesmo sendo essa mensagem dura, o povo fazendo isso, como você colocou aqui, né? Que ele fala, mesmo sendo essa esposa infiel, tudo bem, você foi infiel, mas volta para mim que eu vou te receber. Sim. De volta. Olha o amor de Deus. A misericórdia. É muito grande, né? E só que mesmo assim o povo ainda endureceu o coração. E o pior, Edna, é que esse povo estava dentro do templo. Isso que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Bom, mas a gente vai falar ainda mais sobre isso na próxima lição, né? Sim, só um spoiler isso aqui, né? É só um spoiler. Bom, o nosso terceiro subtópico, as causas da condenação. Porque tem as causas, né, pastor Geraldo? Causas, e o pior depois é a consequência, né? Então aqui, comentaristas que Deus, ele não tem prazer em fazer o homem padecer ou sofrer. Ele não tem prazer em condenar o homem. Sim. Tanto é que quando Jesus veio, ele disse, eu não vim para condenar o mundo. Por que não veio para condenar? Porque o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar. Porém, Jesus, a condenação é essa, de não crer no unigênito Filho de Deus. Então aqui, por que houve a condenação? Porque eles não creram, ou se creram, não atenderam a palavra, o chamamento ao arrependimento, a mensagem de Deus a eles. Então, houve a causa da condenação, mas Deus não tem prazer nisso. Tanto é como se ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, está tudo relacionado a isso. Agora, qual é a causa da condenação? Quando nós não atendemos, não aceitamos e não voltamos, então vem a condenação. Por quê? Porque não há condenação divina sem causa. Alguém pensa que Deus é injusto, né? Não há sem causa. Qual foi a causa? A idolatria foi a principal razão da condenação. Foi isso que a irmã Rose colocou aqui, sobre a esposa infiel. Né? A idolatria é uma infidelidade a Deus. Né? Nós até colocamos muitas vezes na Bíblia citado como uma prostituição espiritual. Sim. A idolatria é uma prostituição espiritual. Então foi essa a causa principal. Né? Eles conhecendo a Deus, como a irmã colocou, e não só conhecer de ouvir falar, mas eles tiveram experiências íntimas e pessoais com Deus, provas que Deus realmente era um Deus vivo e verdadeiro. Então, na idolatria, eles desprezaram tudo isso. Então, a causa principal, a idolatria, é a razão da condenação. Vem mais aqui. Mas também houve, ao longo do caminho, a ingratidão. Veja que vai acumulando algo que são causas. Idolatria, ingratidão, indiferença. E qual é a indiferença? Deus fala, mas não estou nem aí. Né? A indiferença e o afastamento do Senhor, que tudo isso vai, um abismo vai puxando o outro, né? Vai puxando o outro. O que nós vemos que no versículo número 11, Deus diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não ser eles Deus, que Deus está dizendo, nem as nações que têm Deus, que não são Deus, eles não trocaram esses deuses que não valem nada, que não são Deus, eles não trocam. E vocês, ao Deus vivo e verdadeiro, vocês trocaram. Olha o ponto. Então é isso que chegou, a ira de Deus sobre eles, são causa de condenação. Como a irmã disse, hoje é diferente. Quantas pessoas, né, troca as coisas de Deus, né, e depois eles que estão muito bem, vão para outro segmento e ensinam, agora achei o caminho. Pessoas que eu conheço, pessoas que
no nosso meio que pregaram, anunciaram a palavra, falaram que era verdade, provou do amor de Deus, e hoje não, agora eu estou no caminho certo. Agora eu estou no local certo. Então, é isso que causa a condenação, que Deus não tem prazer nisso, né? Então, Judá trocou o seu único Deus verdadeiro por deuses falsos, e foi a queda final e fatal. Então, quando diz uma coisa fatal aqui, é uma coisa sem retorno, né? Ainda que o povo de Israel está aí, mas aquele povo lá foi uma queda fatal, dificilmente para eles retornarem. Diz aqui, fatal de uma longa desconstrução de princípios e valores espirituais. E infelizmente a gente está vendo nos nossos equipes, porque a gente tem que aplicar a lição hoje, né? Não é só ficar aqui historiando. Né? Para a gente pegar questão, isso e aplicar. Né? Uma desconstrução dos valores. Infelizmente, a gente tem visto isso no segmento do cristianismo, muito desconstruindo esses valores espirituais, trocando às vezes a palavra por movimentos, trocando por alguma coisa que não convém. É até bonito, né? Até agradável, o povo gosta, mas são princípios que não podem ser trocados, são valores que não podem ser trocados. Isso tem causa a indignação divina e, consequentemente, condenação. Então nós temos que ter cuidado, vamos ser advertidos por isso, por essa palavra, essa lição que nos trouxe, né? Principalmente os nossos jovens, né? Que gostam de inovações, que gostam de coisas novas. Então tenha cuidado para isso não ser causa de condenação. Sim. E é muito difícil mesmo essa questão da desconstrução de princípios e valores espirituais. Aquilo que era pecado antes, hoje está se tornando normal, né? Não tem problema, não tem nada a ver. Então, são tudo desconstrução desses princípios e valores espirituais que sustentaram os nossos pais no passado e que devia sustentar-nos também hoje. É claro que temos muitos que ainda estão valorizando tudo isso, e nós temos que estar entre esses muitos que estão valorizando esses princípios e esses valores. Por mais que as coisas mudem, né, por mais que venham essas inovações, né, que o pastor Geraldo falou, mas nós temos que manter esses princípios, né, esses valores. E tudo isso não é essa condenação, essa causa da condenação que trouxe esse peso muito grande, o resultado de tudo isso. Por quê? Porque o povo, por mais que falasse, por mais que Jeremias apresentasse ali a mensagem do Senhor, mas o povo não se arrependia. O nosso terceiro ponto, um chamado ao arrependimento, né? E nós voltamos lá na introdução, que era o foco principal da mensagem de Jeremias. Ele falou sobre muitas coisas, como nós já comentamos, mas o foco principal era trazer o povo ao arrependimento. Mas afinal, pastor Geraldo, o que é arrependimento? Como você pode nos falar aí nesse ponto? Bom, o arrependimento, primeiro, parte de um reconhecimento, né? Reconhecer o erro para depois se arrepender. Não tem como eu reconhecer que estou errado, eu vou me arrepender. O que é o arrependimento? É uma mudança, não somente de direção. É uma mudança de direção, simplesmente é uma conversão. Se converteu, ele mudou de direção. Mas é uma mudança na forma de pensar. E aí, o que é que eu vou pensar? Que eu errei, que eu pequei, né? Então eu já comecei, eu mudei minha forma de pensar, eu errei. Então é uma mudança na forma de pensar. Depois é a forma de agir, são as nossas atitudes, né? Que às vezes alguém reconhece, mas ele não muda a sua forma de pensar. Não, eu penso assim. Quantas pessoas, não, mas é assim, mas eu penso assim. Então, arrependimento é isso, uma mudança na forma de pensar, na forma de agir, né, nas nossas atitudes, e voltar para o princípio, né, nessa mudança de direção, eu voltar. Há uma definição aqui, no nosso dicionário, eu gostaria até de ler, do arrependimento, diz assim:
decisão de mudança total, atitude e de vida. Então, mudança de vida, isso total, não é parcial. Né? Não adianta eu querer ser perdoado e ter uma mudança só parcial. Não, vou até aqui, mas para lá, isso aqui não. Então, é uma mudança total. Em que a pessoa, por ação divina, veja bem, não tem como ser um arrependimento no campo espiritual se não for uma ação de uma intervenção divina. Por isso a mensagem de Deus. Não adiantava o Jeremias muito falar. Então a mensagem provinha de Deus. Essa é a intervenção divina. Por isso Jesus, olha, o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado. Né? Até eu passei numa congregação há muitos anos, lá no Quêmio, evangelizando uma pessoa, ele não decidiu. Depois, outro pastor foi para lá, que foi até meu irmão, o pastor Oswaldo, né? Aí quando eu cheguei, ele se converteu, eu disse, olha, você não me convenceu, mas seu irmão me convenceu. Aí o Oswaldo disse, não foi eu que te convenci, foi o Espírito Santo que convenceu. Então a mesma palavra que pregávamos, a mesma mensagem, mas o Espírito que fez o trabalho de convencimento. Então o arrependimento é uma ação do Espírito que vai levar a pessoa ao arrependimento. Não é? Promessa de Deus. E depois, reconhecer o seu pecado e sentir-se tristeza por ele. Então o arrependimento traz tristeza. Que às vezes a gente vê pessoas que estão aí fora no mundo, desviados ou parados, e ele vem ao culto, até o apelo, ele vem à frente, mas vem saindo. Né? Você não vê aquele rosto contristado, aparentando o quebrantamento de espírito. Então, arrependimento é tudo isso, e ele pode se tornar visível. É no coração, mas pode se tornar visível. Então, ele traz tristeza pelo pecado cometido, pelos atos que foi cometido, pelo erro cometido. Decidindo-se a abandoná-lo. Se não abandonar, não teve arrependimento. A Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. Então o arrependimento vai trazer a pessoa, vai dar a confiar em Deus que perdoa. Ele já perdeu? Não, estou perdoado mesmo. Não vai deixar depois que o diabo traz dúvida nele. Se ele teve o arrependimento é isso. Não vai ter dúvida. Então, é isso. O que é arrependimento, a base do nosso conhecimento da Escritura, é isso. É uma mudança total de pensamento, de atitude e um quebrantamento total. Aqui o ponto fala que uma das definições é converter-se, né? Não tem como fazer uma meia conversão, né? Tem, pastor Geraldo? Não tem. Não tem, né? Ou você voltar para trás, tem que fazer completa, né? A conversão, né? Então, aí isso dá para a gente entender bem o arrependimento, né? Sim. E no finalzinho ele fala que arrepender-se é deixar a própria rota para seguir a de Deus. Sim. Então, você está indo por um caminho. Então, você escolheu aquele caminho. Mas quando você se arrepende, você deixa essa rota que você escolhe para seguir aquela que Deus escolheu para você. E o arrependimento... Isso aqui é mudar, abandonar a direção errada e seguir a direção de Deus. De Deus. Quando o senhor falou sobre a tristeza, realmente quando a gente peca, a gente se arrepende, o primeiro sentimento que nós temos é, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria, né? Então a gente fica com esse sentimento, mas agora você está arrependido, então causa essa tristeza, né? E isso traz restauração, sim, né? Restauração para a vida. E aí vai dizer, por que eu fiz isso? Sim. Mas quando não há isso, ele não pergunta por que ele fez. Ele se sente envergonhado também das coisas que fez, né? E essa questão da restauração é o subtópico 2, né, Rose? Arrependimento, caminho da restauração. Isso. O irmão Geraldo já falou bem sobre o que é se arrepender, né? É mudar de opinião, de posição, de comportamento, é mudar o pensar, é mudar o falar, é mudar o agir, né? E a gente vê aí que Jeremias apregou o arrependimento com várias condições. A primeira é para que o povo não recebesse a ira divina. A segunda, para que houvesse a comunhão com Deus, que essa comunhão fosse restaurada. Letra C,
recebesse líderes segundo o coração de Deus. E letra D, a presença de Deus fosse constante entre o seu povo, né? Então vem o arrependimento, vai entrando esse caminho de restauração e todas essas coisas vão acontecendo. Era para isso que Jeremias estava pregando, mas o povo não deu ouvidos, né? Então, esse caminho não foi feito, essa rota invertida aí, né? Não aconteceu com o povo de Judá. Bom, acho que ficou bem claro essa questão do arrependimento, né? O último ponto fala a necessidade permanente de arrependimento. Há essa necessidade de arrependimento permanente? Sim, né? Sim. Há essa necessidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E enquanto estivermos aqui nesse corpo carnal, nós estamos sujeitos a pecar. E por isso há essa necessidade de arrependimento sempre. Nós erramos todos os momentos, né? Quantas vezes, né, a gente precisa se arrepender de uma palavra que falou, de um gesto que fez, de algo que você pensou, enfim, esse arrependimento é permanente. Enquanto Jesus não voltar, nós temos algo para arrepender. Tanto que aqui o comentarista coloca vários homens do Novo Testamento que falaram sobre isso. Na verdade, a Bíblia toda, ela sempre tem uma mensagem que é um convite ao arrependimento. João Batista falou sobre isso, o próprio Jesus falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, não é? Aqui ele cita apenas esses, mas outros escritores da Bíblia, irmãos da Bíblia também falaram sobre isso. Porque o arrependimento, como eu falei, enquanto nós estivermos aqui, há necessidade de arrependimento. O finalzinho desse ponto ele fala que o arrependimento como meio de restauração da comunhão com Deus não foi uma necessidade dos dias de Jeremias apenas, mas também nos dias de Jesus e dos apóstolos, assim como ainda é na atualidade. E quando nós falamos sobre arrependimento, não há como não lembrar de Davi, não é? Sim. O Salmo 51, Davi expõe a sua alma ali, diante daquilo de errado que ele tinha feito, e ele fala muitas coisas maravilhosas nesse salmo, expondo mesmo a sua alma, mas algumas coisas que eu achei interessante, no versículo 3, ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E ele continua falando, né, pedindo o perdão de Deus, porque ele se arrependeu daquilo que tinha feito. Então, é isso, professor, que o Senhor nos ajude, que esse sentimento não morra nunca em nós. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter a consciência que se nós erramos, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão, porque enquanto nós estamos com esse sentimento, não, eu estou arrependido, Deus está pronto a perdoar, mas se chegar aquele ponto que a gente já não liga mais, né, pastor Geraldo, aí fica difícil, aí é a né? condenação. Aí é a condenação que o pastor falou. Então, que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo um instrumento de bênçãos na sua sala de aula. Amém.